porque líderes de países integrantes da OTAN se manifestaram sobre o caso, viu? O primeiro-ministro do Reino Unido demonstrou preocupação com a violação do espaço aéreo polonês. Segundo o Keir Starmer, essa foi uma atitude extremamente imprudente da Rússia e serve apenas para lembrar do desrespeito do presidente Vladimir Putin pela paz. O ministro da Defesa britânico também condenou a ação e disse que vai discutir com representantes de outros países sobre o apoio à Polônia. Já o ministro das Relações Exteriores da Lituânia disse que nenhum país da OTAN está seguro e que as incursões de drones da Rússia correm o risco de se transformar em uso de poder militar uns contra os outros, sem mencionar a palavra conflito. O chanceler disse que é de grande interesse evitar esses cenários, mas que esses incidentes estão muito próximos das situações em que tudo vai escalar. Qual que é a sua opinião, Lier? Olha, eu vejo com muita preocupação, né, a fala desses líderes europeus, né, particularmente o Keir Starmer, né, que é o líder maior hoje da Inglaterra, o maior país aliado dos Estados Unidos na política da OTAN. Então, assim, eu volto a dizer, Kelly, a gente tem que ter muito cuidado quando está lidando com um cenário de guerra. Né? Nós sabemos que num conflito bélico a primeira vítima é sempre a verdade. Eu volto a dizer que eu não vejo nenhum sentido nesse ataque, não existem alvos poloneses no horizonte, no radar de Moscou nesse momento. Não faria nenhum sentido uma provocação da Rússia, às potências europeias, atacando um país do leste europeu. A gente sabe que existem, vários líderes europeus, que estão se posicionando contrariamente aos esforços de paz que vêm sendo entabulados, principalmente sobre a liderança do presidente Donald Trump, num diálogo muito horizontal e honesto com o presidente Vladimir Putin da Rússia. A gente sabe que a Europa está escanteada desse processo nesse momento, porque nós estamos falando aí de um diálogo direto entre as duas principais superpotências bélicas do planeta. A gente vem acompanhando também, e aqui já falamos sobre isso em vários momentos, e a gente não entende muito bem por que as lideranças europeias estão operando numa dimensão tão profunda de um temor contra a Rússia. Parece que está se criando ali um monstro, um inimigo muito maior do que, de fato, as relações políticas nos mostram e nos evidenciam nesse momento. Mas nós temos que ter essa convicção primeiro. Esses drones e esses mísseis são de Moscou e se foram um ataque direto à soberania polonesa. Diferentemente disso, qualquer retórica belicista nesse momento só tende a agravar o conflito e escalar uma relação que já é bastante difícil e bastante pesarosa para a população civil ucraniana e para o conjunto do mundo, como uma ameaça de um conflito generalizado na Europa nesse momento. Lier, e como que você vê esse momento atual da OTAN no meio desse tarifaço do Trump, pressionando por negociações, inclusive acordos que envolvem armas, Então, como que você vê todo esse trâmite justamente nesse momento delicado também do lado comercial? Existem elementos que nós podemos separar na análise. A OTAN é uma aliança militar criada em 49, para organizar, de alguma forma, a resistência europeia contra uma eventual expansão da antiga União Soviética. Em 1956, a própria União Soviética cria o seu pacto de defesa, que é o Pacto de Varsóvia, para se contrapor à OTAN. Esse conflito entre soviéticos e americanos, entre o Oriente comunista e o Ocidente liberal capitalista, foi se arrastando até a transição dos anos 80 para os anos 90, quando nós tivemos a derrocada do mundo socialista e, enfim, o final da própria União Soviética. Então, assim, é claro que existe uma pressão, tanto dos Estados Unidos quanto dos líderes europeus, para que parcelas crescentes do orçamento europeu sejam investidos em defesa. E isso, evidentemente, dialoga com as necessidades que os Estados Unidos têm de aumento de compra de armamentos por parte de europeus, armamentos fabricados por empresas norte-americanas em seu próprio país. Mas isso não pode escalar e não pode se confundir com uma agressão direta de uma potência estrangeira a um país membro da OTAN, porque isso significaria um conflito generalizado com implicações globais. E eu tenho certeza
que os elementos comerciais, né, e os elementos racionais de política estratégica, né, que existem em Moscou, na Europa e nos Estados Unidos, né, afastariam essa possibilidade, porque ela seria absolutamente danosa e perigosa para a própria sobrevivência do planeta. Então, posto tudo isso, né, Lira, é difícil a gente imaginar que realmente a OTAN entre de forma direta nessa guerra no leste europeu? Olha, Kelly, num primeiro momento, e é claro que os fatos, né, vão nos mostrar eventualmente outras orientações, eu não acredito sequer, Kelly, que a Rússia tenha perpetrado esse ataque. Não é? A racionalidade do Kremlin hoje, não é? E a condução da política estratégica do Kremlin me parece muito clara. Não é? Os alvos, né, europeus ali estão muito bem colocados, muito bem delimitados, não é? No sudeste ucraniano, onde a Rússia já domina. Sim. Então, assim, fora isso, eu não vejo sentido.